As reses secavam como se um parasita interior lhes absorvesse o sangue e lhes devorasse os músculos, deixando apenas a dura armação dos ossos sob o disfarce miserável do couro puído e sujo. Apenas um desejo as animava: beber sem interrupção a água salobra das cacimbas, como se aqueles goles salgados, mornos, densos, lhes restituíssem saúde e vida. As ovelhas se reduziam agora a 10 cabeças lamentáveis que marravam e gemiam, roendo famintamente alguma dura casca de marmeleiro que as cabras desprezavam. Morria tudo. Em vão se desdobrava o moço em cuidados, em trabalhos que só ele, na sua tenacidade de maníaco, empreendia e suportava. Olá, pessoal! Esse trecho que eu acabei de ler é do livro 15, de Raquel de Queiroz. Esse livro foi publicado em 1930, quando a autora ainda não tinha completado 20 anos de idade. E o cenário dessa história é a grande seca que assolou no Nordeste brasileiro em 1915, tá? Bom, antes de começar a falar do livro, eu vou pedir para vocês deixarem um joinha aí, se inscreverem no canal, né? Sigam minha página no Facebook, meu perfil no Instagram, vou deixar tudo aqui embaixo também para vocês, tá bom? Bom, e vamos lá para nossa história. Nesse livro, nós acompanhamos a vida, né, o percurso aí de 3 famílias do sertão cearense durante essa seca de 1915, tá? Nós temos aí a Conceição e a sua avó Inácia, tá? A dona Inácia, ela vive numa propriedade da família, numa fazenda no Logradouro, próximo ao Quixadá, uma cidade cearense. E a neta, Conceição, é uma professora que mora na capital e durante as férias vai passar alguns meses com a avó. Bom, nessa circunstância que a gente tem aqui da seca, a Conceição consegue convencer a avó a ir embora com ela para a cidade, né? Porque o tempo que ela fica ali, ela vai percebendo que a situação só piora, né? É cada vez mais os animais morrendo, as pessoas não tendo dinheiro, não tendo como viver ali. E ela convence essa avó a se mudar com ela, pelo menos por um tempo, né? Para a cidade. Na capital, ela trabalha como professora e quando ela sai do seu trabalho, ela passa por um campo de concentração, que é o lugar onde ficam os retirantes que tentam fugir da seca no sertão, indo para a capital. Aqui eu vou fazer um parênteses para falar um pouquinho do que é esse campo, o que era esse campo de concentração, né? Porque essa expressão, quando a gente ouve, já nos remete aos campos de concentração nazistas. E muito antes da Segunda Guerra, quando esses campos passaram a existir, a gente já tinha esses espaços, foram criados aqui no Brasil esses espaços que serviam para impedir que os retirantes chegassem na capital cearense, tá? Então, a gente tem lá em 1877, ainda no Brasil Império, essa região passa por uma seca muito devastadora, né? Algo que dura ali uns 2 anos. E nesse período, muita gente fugindo da seca, vai para a capital do estado, né? Existe um aumento muito grande da população ali e de uma população miserável que leva uma vida subhumana, que chegam dominados pela tristeza da fome, pelo que elas viveram por todo esse caminho. E acontecem muitos saques, muitos roubos, né? Bom, resumindo, a elite da cidade considera essa invasão uma perturbação de suas vidas, né? Então, desde sempre a gente vive, né, no nosso país essa situação. Eu não quero ver a situação do pobre, eu não quero nem saber dele, né? Se eu estou aqui, eu não quero que venham me perturbar, né? E aí, aquela situação que já é triste, que já é miserável, ela se torna ainda pior. Bom, em 1915, a fim de evitar que essas pessoas chegassem às cidades e viessem a perturbar, né, as pobres pessoas de bem que ali viviam, criou-se esse campo de concentração, onde os retirantes eram mantidos confinados e vigiados pela força policial.
tá? Então era uma coisa assim bastante triste, né, de se imaginar, porque elas vinham magras, famintas, com doenças, era um espaço ali para disseminar epidemias, então a morte era algo muito constante, que acompanhava essas pessoas o tempo todo, tá? Depois, em 1932, houve novamente uma outra seca nessa região e outros campos de concentração, além desse, foram criados para segurar, para impedir que os retirantes chegassem nas cidades, para que eles morressem fora das vistas das pessoas mais ricas, essa é a verdade, né? Bom, então, voltando ali para nossa história, a Conceição passava nesse campo de concentração, onde ela ajudava com trabalhos voluntários, às vezes ela encontrava alguém que ela conhecia lá da região, né, onde a avó morava, onde ela cresceu, e tentava da maneira que ela podia ajudá-los. Outro núcleo familiar que a gente acompanha nessa história é o Vicente, a família do Vicente, né? O Vicente também filho de proprietários de terras, numa região próxima ali de onde vive a Dona Inácia. Ele morava numa fazenda com a mãe, com as irmãs, com os empregados ali da fazenda, né? E o Vicente, ele tinha um irmão que foi estudar na cidade, né? Virou doutor, era o orgulho da família. E ele, por opção, quis ficar ali, quis viver da terra, né? E por causa disso ele acabava sendo menosprezado pela mãe, pela família de alguma forma, que não entendia como ele não quis uma vida melhor, né? Como que ele quis aquela vida que eles consideravam indigna, né? Então o Vicente, ele vivia ali. Com o desenrolar da seca, né, com as complicações trazidas pela seca, toda a família dele se mudou para o Quixadá, para a cidade ali próxima. E ele ficou sozinho na fazenda, tentando tocar da maneira que podia. Esse trecho que eu falei fala dele, né, da sua teimosia, de maníaco até, de resistir. Ele não abriu mão, ele não saiu, ele se manteve ali, acompanhado dos seus empregados que o ajudavam a recolher, passava noites em claro, erguendo vacas, bois que caíam, que tombavam de fome, né? E o tempo todo tirando o couro daquele que não aguentava e morria, né? O Vicente, ele era sobrinho, não. A mãe do Vicente era prima da Dona Inácia. Portanto, ele era ali um primo de segundo grau da Conceição e eles eram enamorados, né? Existia ali entre eles uma certa paixão que, por conta de desentendimentos e de mal-entendidos que vão desenrolando na história, esse romance ele não se concretiza, tá? A Conceição, ela opta, né, de alguma forma, por não seguir o padrão determinado para as moças de casar e ter filho a qualquer custo, né? Ela tem uma visão bastante à frente das mulheres de sua época. Tem até um trecho que eu marquei aqui para ler para vocês. É um momento quando ela está morando na cidade com a avó. Num domingo, a avó chega da missa e a encontra lendo. E aí ela questiona, né? E esses livros prestam para a moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava. Conceição riu de novo. Isso não é romance, mãe Nácia. Você não está vendo? É um livro sério, de estudo. De que trata? Você sabe que eu não entendo francês. Conceição, ante aquela ouvinte inesperada, tentou fazer uma síntese do tema da obra, procurando ingenuamente encaminhar a avó para as suas tais ideias. Trata da questão feminina, da situação da mulher, da sociedade, dos direitos maternais, do problema... Dona Inácia juntou as mãos aflita. E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? Você quererá ser doutora, dar para escrever livros? Novamente o riso da moça soou. Qual que, mãe Nácia? Leio para aprender, para me documentar. E só para isso você vive queimando os olhos, emagrecendo, lendo essas tolices. Mãe Nácia, quando a gente renuncia a certas obrigações, casa, filhos, família, tem que arranjar outras coisas com que se preocupe, senão a vida fica vazia demais. E para que você torceu sua natureza? Por que não se casa?
Conceição olhou a avó de revés maliciosa. Nunca achei que valesse a pena, né? Então, a gente vai acompanhando essa mulher que tem uma visão diferente ali, né? Mostrando ali uma rebeldia com a avó, que não entende por que ela não quer ser como todas as mulheres, né? E aí a gente acompanha esse romance, não romance dela com o Vicente até o final da obra, e no fim isso não se concretiza. Aí a gente tem uma terceira família, né? E essa é aquela que dói o coração acompanhar, né? São as partes do livro que realmente nos tiram lágrimas, nos trazem muitas reflexões, que é a família do Chico Bento e da Cordulina, tá? O Chico Bento, ele é vaqueiro numa fazenda próximo ao Quixadá, e a dona da fazenda, quando ela vê que vai morrer o gado dela, que ela vai ter muitas perdas mesmo, ela resolve minimizar essas perdas, pedindo para que ele solte o gado para pastar e morrer sozinho, e dispensa os serviços dele. E aí ele fica ali, ele mora ali naquela fazenda, sem emprego, sem comida, sem dinheiro e sem a menor condição de conseguir qualquer uma dessas coisas ali, né? Então, as coisas vão começando a faltar, as crianças começam a pedir comida, eles não têm o que dar, né? Pelo que eu contei, são 6 filhos, mais uma cunhada, né? Uma moça que é irmã da esposa dele, que vivem ali, e eles não têm nada. É quando o Chico Bento resolve bater em retirada. Ele resolve que ele vai embora com a família para o Amazonas, porque ele ouviu dizer que lá tem muito emprego para trabalhar na extração da borracha, e ele coloca isso na cabeça. Mas depois a gente tem alguns momentos, alguns diálogos, né, que a região amazônica também já não está promissora, as pessoas também já não estão conseguindo emprego com a borracha. Aí a gente mergulha numa outra questão histórica, que não é o livro que nos traz, mas que é a situação do ciclo da borracha. Porque nessa seca anterior, que eu citei quando eu falei do campo de concentração, o governo, né, o império, incentivou a ida abriu incentivos, né, incentivou os retirantes, né, os sertanejos, a se mudarem para a Amazônia, né, o que configura ali o primeiro ciclo da borracha. Nesse momento, em 1915, esse tempo ali já passou, né, já não estão mais, já não está dando mais emprego e dinheiro para todo mundo que quer ir para lá. Mas o Chico Bento resolve que vai fazer isso, aí ele descobre que o governo está dando passagens para chegar até um determinado ponto do caminho, e ele vai em busca dessas passagens. Quando ele chega lá, a pessoa, o mediador ali que entregaria as passagens, diz que não tem mais, né? Diz que não tem mais, e ainda caçoa dele, diz que, quer ver? Deixa eu encontrar aqui, ó. Fala para ele ir a pé, né? Então ele... eu falei 6, são 5 filhos pequenos, tá bom? Ele sugere que ele vá andando. Ele fala, mas como é que eu vou por terra com esse monte de meninos, né? Ele fala cadê? Mas, meu senhor, veja que ir por terra com esse magote de meninos é uma morte. O homem sacudiu os ombros. Que morte? Agora é que retirante tem esses luxos. No 77 não teve trem para nenhum. É você dar um jeito, que passagens não pode ser. Né? Então aqui ele se refere lá ao 77, a essa seca de 77, quando os retirantes foram para a Amazônia. E imagina, aquele passagem de trem é um luxo, não é mesmo? Qual o problema de você andar do Ceará até o Amazonas? Bom, e aí ele descobre depois, passando numa loja de um conhecido, que na verdade essas passagens são sim mandadas pelo governo, mas que o mediador, que é essa pessoa que recebe essas passagens para distribuir, na verdade ele as vende, né? Ele vende para quem der mais, né? E quando ele vai lá pedir, o cara fala que alguém passou lá e levou 50 últimas passagens. Então ele liga uma coisa com a outra e sai de lá muito bravo, né? Chama cambada ladrona, né? Uma atitude que, infelizmente, a gente vê acontecendo o tempo todo, até hoje, né? Bom, mas aí, sem ter muita opção, ele resolve sair, sim, a pé com a família para chegar no Amazonas. E
eles mal pegam a estrada, eles já começam a ter todos os problemas, né? O calor, o sol, a fome, a falta de empatia das poucas pessoas que eles encontram pelo caminho, né? Então, tem uma situação que é bastante triste, quando a mulher está lá, zonza, já está delirando, quase morrendo, com o filho bebê do lado também, numa situação bem crítica, e ele sai procurar alguma coisa, alguma ajuda, e encontra um animal, uma cabra, se eu não me engano. Desesperado de fome, ele mata o animal, o filho mais velho tá junto, aí ele tira o couro do animal, o filho ajudando. Nisso chega o dono desse animal, que faz o quê? Recolhe toda a carne e leva embora, e xinga esse homem de ladrão e não sei o quê. Para parecer ali um pouco, né, bondoso, né, de caridade, ele deixa as tripas do bicho ali, que é o que eles têm para comer naquele dia, e passando depois outros sem nada para comer. Então a gente vai vendo esse caminho aí, né, de fome, de morte. Ele perde filhos pelo caminho, né? É muito triste acompanhar tudo isso. Chega um momento em que ele, já tendo desistido de chegar no Amazonas, eles chegam no campo de concentração ali da cidade. E ali a Conceição os encontra, né? Ela os encontra, ela tenta ajudar como pode, né? E aí, depois do desenrolar de algumas coisas, ela consegue para eles passagens para que eles vão embora para São Paulo, né? Então, ela também diz para eles que ir para o Amazonas não é negócio, que lá também as pessoas estão passando necessidade, mas que ela ouviu falar que muita gente está se dando bem em São Paulo, né? A gente pensar que a gente está lá no início do século XX, né? Quando teve uma migração muito grande mesmo para São Paulo. E aí ela conseguiu uma passagem numa embarcação para que eles fossem para São Paulo. Ela acaba ficando com o filho mais novo deles, que é afilhado dela, e o resto da família embarca. E a história dessa família no livro se encerra ali, né? Fica pra gente, pra mim pelo menos ficou, aquela sensação de o que aconteceu, né? E eu acho que a ideia é justamente essa, o destino dessas pessoas que saíam das suas terras para vir para São Paulo ou para qualquer outro lugar do país, né, para viver, para sobreviver, ele é incerto, né? Ele é incerto. Eles embarcaram tentando alguma coisa e lá ninguém nunca mais soube do que aconteceu com eles, tá? Bom, o vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu vou encerrar, né? Eu sugiro para quem ainda não leu que leia essa história, tá? A Raquel de Queiroz, ela tem uma linguagem muito gostosa de ler, é um livro fácil de entender, é curto, a gente lê numa tarde de domingo, se pegar ali com fé e coragem, e ele nos faz pensar, ele nos faz refletir sobre muita coisa, né? Porque por mais que a gente saiba que os personagens que ela retrata são personagens fictícios, toda a história, na verdade, eles representam personagens reais, né? E a gente vê o quanto a diferença, né, de classe social massacra mesmo aqueles mais pobres, aqueles mais miseráveis, né? Porque todos ali sofrem com a seca do Nordeste. Todos estão sofrendo. Todos passam por dificuldades. O Vicente tá vendo todo o seu gado morrer. A Dona Inácia tem que deixar a sua terra ali, aquela senhora daquele tipo que cria raiz no lugar em que vive. Mas eles têm para onde ir, eles conseguem sobreviver, né? Aquele que não tem absolutamente nada, que não consegue pagar uma passagem de trem para sair do lugar onde ele está, esse é o que vai encontrar a morte a cada passo do caminho, né? E a gente vê bastante, isso agora me fez lembrar bastante do Severino, do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, né? Que é o retirante que sai encontrando a morte ao longo do seu caminho. Esse é um livro que em breve eu vou fazer aqui também uma resenha. Também vou trazer logo Vidas Secas, e eu pretendo no final fazer um quarto vídeo juntando essas três obras, né? Essas três histórias de retirantes, pra gente conhecer, pensar, refletir um pouquinho sobre esse nosso Brasil, sobre as pessoas que vivem aqui, tá? Por enquanto eu estou encerrando.
Beijo e até a próxima!